noite. Meu nome é Samuel, tenho 18 anos, moro em Santa Luzia, Minas Gerais e fui aprovado Direito na UFMG. Meu nome é Eduarda, moro em Santa Luzia, Minas Gerais e fui aprovada em Sistema de Formação na PUC Minas. Bom, o nosso ano de estudo foi conciliar o nosso terceiro ano do ensino médio com o estude. Aí a gente ia para a escola às 7 horas da manhã, voltava meio-dia, ficava até 1h30 almoçando e de 1h30 às 7 horas a gente fazia o estude e depois a gente adiantava algum dever de casa, algum trabalho. Era assim o nosso dia a dia. De 1h30 até as 5h30 a gente seguiu o plano de estudos, do estudo normal. E o tempo entre 5h30 e 7, nós revisávamos, tirava dúvida, pesquisava na internet alguma dúvida que a gente tinha, via no YouTube resolução de exercício, praticava muito exercício durante esse tempo, durante o tempo depois. E depois, o que a gente fazia? A gente fazia os deveres, os trabalhos, e a gente também fazia uma lista de exercícios. A gente imprimia, a gente separava exercício de Enem daquele dia, colocava na lista, imprimia, e na escola, quando tinha tempo livre, ou quando tinha alguma oportunidade para fazer, a gente aproveitava e resolvia junto o exercício. A motivação principal para estudar ao longo do ano foi pensar como que vai ser bom quando você estiver praticando, né, uma profissão que você gosta, que você tem tanto interesse. Igual no meu caso, por exemplo, eu sempre, desde o nono ano, do primeiro ano, pesquisei muito, tive muita dúvida. Desde novo, assim, eu sempre me interessei em ter um futuro definitivo, o que eu queria fazer mesmo. Então eu ficava pesquisando, pesquisava administração, pesquisava engenharia, pesquisava coisa que não tinha nada a ver comigo, até que eu ver que no direito que era nem imaginava, né, e ver que na verdade era uma coisa que se encaixava perfeitamente comigo, que reunia tudo aquilo que eu tinha interesse e estava lá em último. Então, pesquisando cedo assim, eu consegui perceber, consegui ter certeza daquilo que eu queria, né? E vendo, pesquisando às vezes como que funciona a profissão. Às vezes eu ia no YouTube e pesquisava, via documentários sobre a profissão de um advogado, o que ele faz, as áreas, as carreiras que pode seguir, o dia a dia, via aqueles seriados todos mostrando como é que era, mesmo sendo tudo real, lógico, mas dava uma motivação muito grande você pensar que você poderia estar naquele lugar ali no futuro e exercer essa profissão que você tem tanto interesse assim. Então essa era a principal motivação, não só minha, como a dela também. Também pesquisou bastante para a profissão dela, para escolher o caminho que ela quis seguir. Bom, eu desde pequena sempre gostei muito de tecnologia e no ensino médio eu comecei a ter muito contato com isso. Eu comecei a fazer cursos e eu comecei a perceber que eu gostava bastante disso. Eu comecei a mexer muito com o computador, comecei a ter contato com programação, comecei a conversar com pessoas da área. Eu acabei gostando muito disso e é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu mexo bastante com isso e eu decidi levar isso para minha profissão. A dificuldade maior que a gente teve foi, como já foi dito, a conciliação do terceiro ano com os estudos paralelos para o Enem, específico para o Enem. Só que, não especificamente por estar no terceiro ano, mas especificamente por estar no terceiro ano, é uma escola pública. Ou seja, era uma escola que às vezes tinha alguns professores que eles realmente queriam ensinar, só que eles não tinham estrutura para isso. Então, o currículo escolar de uma escola pública, por exemplo, como foi a nossa, ele não era focado em vestibular Enem. Ele era focado em simplesmente dar a matéria, e em 90% dos casos, matéria que não caía em lugar nenhum, coisa que não ia usar no vestibular, não ia usar no Enem. Então, ao mesmo tempo, estudar essas matérias que nem caíam e estudar as matérias que realmente caíam foi um desafio. O que a gente teve que fazer foi priorizar. Por quê? Por se tratar de uma escola pública, muitas vezes era muito fácil passar de bimestre, então a gente sempre, eu vou fazer aqui hoje, eu tô sem nada livre aqui à noite, então eu vou adiantar o dever, o trabalho que tem na semana que vem, porque aí eu vou poder usar esse tempo futuro para fazer exercício de Enem, ou para durante a aula que eu podia estar fazendo dever, eu poder fazer lista de exercícios. Então é questão de priorização, né? Mesmo estando em escola pública, foi colocando essas prioridades em jogo que a gente conseguiu o nosso objetivo. É muito importante também
priorizar exercício do Enem, porque o Enem é um vestibular diferente dos outros. É muito importante fazer simulados. O Estude oferece muitos simulados bons. A gente também recomenda fazer um simulado presencial, porque ele é muito bom para treinar o corpo para a prova, que é muito extensa, cansativa. É muito importante também ver notícias para ficar atualizado, para usar na redação. E é isso. Se esforçar bastante. O Estude ele oferece simulados online, mas a gente recomenda para quem tem a oportunidade, às vezes mora dentro de uma cidade grande ou mora próximo a uma cidade grande, que é Belo Horizonte, como no nosso caso, se tiver a oportunidade, pesquisa. Muitos cursinhos, muitas escolas oferecem esses simulados gratuitos no formato de Enem, sem cobrar nada, justamente para aumentar a precisão da TRI. Ou seja, quanto maior número de alunos fizer o simulado, melhor para eles. Por quê? Porque a nota de todos vai ser mais precisa. Então pesquisa, porque o simulado online ele é excelente para você treinar a noção de tempo, mas para você treinar realmente o cansaço, é muito bom, se tiver oportunidade, fazer o presencial também, porque eu percebi isso de uma forma exorbitante quando eu fiz o meu primeiro Enem e o meu segundo, o cansaço que eu tive, e quando eu fiz o meu terceiro, que eu fiz o simulado presencial antes, ela também. Nós dois percebemos a diferença que dá, você chega na prova com o seu físico muito mais preparado para enfrentar a jornada, que é uma jornada exaustiva, é uma prova de resistência. Então você consegue se controlar muito melhor, você tem a noção exata de quando que você tem que ir no banheiro, de quando que você tem que beber água. Às vezes detalhes que me parecem importantes, como às vezes o conforto. O conforto é essencial. Como que você vai sentar na cadeira, onde que você vai deixar a sua garrafinha, o lanche, que horas comer, como comer, o que comer. Então todos esses detalhes que parecem besteira, mas não são fundamentais. Uma preocupação que a gente tinha era se a gente ia lembrar da matéria que a gente estava estudando, porque é muito normal a gente ter um branco. Aí a gente arrumou um método que chama método da curva de esquecimento, que é você estudar o assunto no dia, fazer um resumo e revisar ele durante alguns dias, que é um dia depois, 7 dias, 15 e 30. Muito importante também, eu pelo menos percebi isso, não ter medo de mudar o método ao longo do ano, porque eu fiquei grande parte do ano e acho que isso foi uma coisa que foi ruim para mim. Eu copiava, meu resumo não era um resumo, eu copiava tudo que estava na lousa, virava um vício. Então só depois, um pouco mais pro meio do ano, que eu fui percebendo, não, isso aqui tá errado, meu resumo tá dando 10 páginas, 6, não, tá errado. Então o resumo ele tem que ser o que está essencial na lousa e o essencial que o professor fala, porque você tem que revisar o que é mais importante. Você não vai conseguir revisar tudo, você não vai conseguir lembrar de tudo, você tem que lembrar do que é mais importante. Você tem que saber priorizar as coisas. Quando você vê que às vezes um método não está dando tão certo, não tem medo de experimentar outro, porque às vezes pode ser um método que vai funcionar melhor para você. E também é importante, se vocês tiverem a oportunidade de arrumar alguém para estudar junto com vocês, porque isso é muito bom, é um colocando o outro para frente. Também não adianta arrumar uma pessoa que não está no mesmo foco que você, porque acaba que a pessoa te atrapalha. Então é muito bom arrumar uma pessoa para estudar junto com você. No caso, a gente tinha um ao outro e isso ajudou-se bastante. Uma coisa que eu acho muito importante, fundamental para qualquer um que vai começar estudando esse ano agora, pesquisa no seu tempo livre, no dia a dia da profissão que você tem interesse, para você vivenciar aquilo, você tentar ter a maior experiência possível com aquela profissão. Mesmo que seja tão afastado assim, mas é só um vídeo. Mas às vezes é um vídeo que você vai sentindo aquilo mesmo na pele. Olha que legal seria. Às vezes a pessoa quer medicina, aí a pessoa vai ver o dia a dia de um médico. Olha que legal, ela tem que analisar todos os exames e tentar descobrir um tanto de doença e ver qual que encaixa no diagnóstico da pessoa. Então você pesquisar e ver como que vai ser bom quando você se formar e você poder trabalhar naquilo que você quer mesmo. Essa tem que ser a grande chave, a grande parte da engrenagem que vai mover você. É aquilo que às vezes você está cansado, você podia estar vendo série, você podia estar jogando videogame, mas você lembra, nossa, mas eu vou poder ganhar dinheiro, vou poder sobreviver e fazer uma coisa tão legal assim, que eu tenho tanto interesse. Eu acho que o fundamental é lembrar disso, né? Pensar nisso, porque essa vai ser a principal força motivadora de qualquer um que vai começar a estudar agora. E também é importante vocês seguirem uma profissão não por meio de terceiros. Às vezes seu pai ou sua mãe quer alguma coisa para você,
às vezes no seu colégio tá na modinha alguma profissão e você vai lá e coloca na sua cabeça que você quer aquilo. Não façam isso. Vocês precisam fazer o que vocês realmente gostam. Pensem que é uma coisa que vocês vão ter para a vida toda. Então é importante isso. E é isso, é pensar bem na escolha de uma profissão que provavelmente vai ser a que você vai ter pro resto da vida. E a vida é uma só, então pensar bem antes de escolher, pesquisar muito, para ter certeza daquilo que você realmente quer. Ah, mas eu não passei naquilo que eu queria, eu vou entrar nisso aqui só porque a nota é mais baixa, só que eu falo, não. Por que você vai entrar? Você vai estar ocupando a vaga de outra pessoa que sonha naquele curso para você desistir depois no meio do curso? Não. Continua, que uma hora você vai chegar lá, é uma fila. Às vezes você não é o primeiro da fila, mas você é o segundo ou terceiro da fila. Então quanto mais você estuda, mais você vai andando junto com a fila. Então é uma questão de saber que para tudo tem um tempo. E quanto mais você se dedica, quanto mais você se esforça, mais rápido você vai chegar lá. Bom, e para quem é de escola pública, não desistam, gente. Eu sei que a escola pública é deficiente em algumas coisas, mas hoje em dia a gente tem tantas ferramentas para conseguir. Nós somos a prova viva disso. A gente nunca estudou em escola particular. E a gente precisou recorrer às outras ferramentas para a gente conseguir passar numa faculdade que a gente queria. Então não desiste, porque hoje em dia a gente tem acesso a vários professores que cobram bastante caro em cursinho presencial. Hoje em dia a gente tem muito acesso a várias coisas, então não desistam do que vocês querem. É tudo planejado. Você precisa planejar a sua vida. Acaba que no ano de vestibular a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, abdicar de algumas festas, mas tudo vale a pena. E é isso, é deixar tudo isso para quem quer correr atrás e persistir firme naquilo que quer.